Bom dia a todos, queridos e queridas, companheiros e companheiras de jornada rumo à luz, rumo à ascensão espiritual e planetária, tudo bem? Então, meus queridos, hoje é terça-feira, dia 7 de fevereiro de 2023 e nós vamos juntos aqui dar continuidade à nossa jornada de cura da criança interior, através dos ensinamentos de um curso em milagres. Então, queria agradecer por todos os comentários que eu recebi ontem, né, por causa do vídeo. Esse tema aqui vai pegar fogo nas próximas semanas, ainda que esse nosso livro ele seja bem mais curtinho do que o anterior, né? E hoje, daqui a pouco, nós vamos começar a falar de sexo, né? E aí vocês vão entender de que forma esses dois temas, né, que nos são tão caros, sexo e dinheiro, eles têm a ver com a nossa criança interior ferida, tá bom? Muito bem. Começamos com a lição de hoje, que é a lição 38, não há nada que a minha santidade não possa fazer. A tua santidade reverte todas as leis do mundo. Que leis do mundo? As leis da Matrix, as leis do metaverso. Por isso que Jesus era capaz de fazer milagres, porque a santidade dele revertia todas as leis desse plano de terceira dimensão, de tempo e espaço, mas não revertia as leis que estão acima desse plano. Por isso que a gente chama as manifestações dele, aquelas no sentido mais corriqueiro no significado, né, na acepção mais corriqueira da palavra, que a gente chama de milagres de Jesus Cristo. Quais seriam? Curar os cegos, curar os leprosos, ressuscitar os mortos, né? O danadinho fez tudo. Mas por quê? Porque, na verdade, o milagre estava se passando num nível de consciência acima, no nível da santidade dele. Então vamos entender essa santidade aqui como a consciência dele, a consciência total, absoluta de que ele estava uno com o Pai, de que ele nunca tinha se separado do Pai, e era assim que ele conseguia fazer os milagres. Por isso que ele diz pra gente, disse lá na Bíblia e repete em um curso em milagres, que tudo aquilo que ele fez, nós seremos capazes de fazer de forma igual ou ainda maior e melhor, tá bom? Muito bem. A tua santidade é totalmente ilimitada em seu poder, porque te estabelece como um filho de Deus, uno com a mente do seu Criador. Então, quando eu me vejo como um filho de Deus, uno com a mente do meu Criador, o que eu faço? Eu entro na minha conexão com o Pai e peço a Ele que cure o leproso através de mim. Não sou eu que curo o leproso, mas eu sou sim um canal para que o Pai, o Criador, cure então o leproso através de mim. Tá bom? Então não há nada que a minha santidade não possa fazer. Não há nada que a minha santidade não possa fazer, né? Muito bom. O poder de Deus se faz manifesto através da tua santidade. O poder de Deus se faz acessível através da tua santidade. O que é a minha santidade? É a minha consciência da minha união com Deus. A minha união eterna. Nunca me separei de meu Pai. Estou unida a meu Pai neste exato momento. No momento em que eu tenho essa consciência, não no nível do intelecto, tá? Não no nível do intelecto, mas num nível profundo, tá? No momento em que eu tenho essa consciência, pronto, eu sou capaz de fazer os milagres que Jesus fazia, tá bom? E não há nada que o poder de Deus não possa fazer. E aí, o poder de Deus está fazendo os milagres através de mim, né? Na verdade, não sou eu que faço os milagres, é Deus que os faz através de mim. A tua santidade, então, pode remover toda dor, dar fim a todo o pesar e solucionar todos os problemas. Podes fazê-lo em relação a ti mesmo e a qualquer outra pessoa. É igual em seu poder de ajudar a qualquer pessoa.
porque é igual em seu poder de salvar qualquer pessoa. Se tu és santo, assim é tudo o que Deus criou, tá? Então, não há nada que a minha santidade não possa fazer, é a nossa lição de hoje. E aí ele pede a prática. Na situação envolvendo XYZ na qual eu me vejo, não há nada que a minha santidade não possa fazer. Não há nada que a minha consciência, da minha consciência crística, não possa fazer. Não há nada que a minha consciência, da minha união com Deus, não possa fazer, tá? Na situação envolvendo XYZ, na qual o meu filho, por exemplo, o meu pai, por exemplo, se vê, não há nada que a minha santidade não possa fazer. Não há nada que a minha santidade não possa fazer, porque o poder de Deus está nela. E aí, como é que a gente vai praticar essa lição hoje? Na situação do meu passado envolvendo blá blá blá, na qual eu me via, não há nada que a minha santidade não possa fazer. Fazer agora. Porque eu vou pedir pelo milagre agora, no momento presente, tá? Na situação envolvendo talvez uma perda do seu pai na sua infância, na qual eu me vi, não há nada que a minha santidade não possa fazer agora, porque a minha santidade vai trazer para mim o milagre, a mudança da minha percepção. Não há nada que a minha santidade não possa fazer, porque o poder de Deus está nela. E aí é muito legal, né? Porque nessas lições a gente está falando do poder de Deus. E aí a Marianne Williamson traz um texto hoje bem bonitinho, né? No qual ela vai falar exatamente disso. E ela falou disso também ontem, né? Que a minha mente possa ser a pedra de toque para o amor no dia de hoje. Que eu possa ser divinamente programado no dia de hoje para pensar pensamentos que sejam os mais criativos, positivos, inspirados e benéficos. Ao fazer isso, eu não deixo de lado a responsabilidade pessoal ou entrego o meu poder a alguém fora de mim mesmo. Em vez disso, eu assumo o mais elevado nível de responsabilidade, pedindo a Deus que faça da minha mente uma pedra de toque literal para o seu amor. À medida em que eu penso com amor, eu cocrio com Deus um espaço para descobertas repentinas e miraculosas. Eu caminho adiante em confiança no dia de hoje, tendo orado para que a minha mente possa ser usada para propósitos sagrados. A oração. Eu oro para que o Espírito de Deus encubra a minha mente no dia de hoje, rearranjando todas as falsas percepções e elevando-as à correta ordem divina. Que as percepções equivocadas da minha mente errada sejam dissolvidas na presença do amor infinito por mim mesmo e pelos outros, né? E aí eu diria, da minha mente certa, né? Amém. Muito bem, meus queridos. Então, nós vamos começar a ler a sessão a ler a sessão Introdução ao Sexo e Dinheiro do livro Forma e Conteúdo, Sexo e Dinheiro, a Prática de um Curso em Milagres, do Dr. Kenneth Wapnick, tá? Então, lembrem-se que a gente começou a leitura desse livro há alguns dias, né? Acho que foi no sábado que a gente começou a ler esse livro. E aí ele estava apenas fazendo uma revisão para a gente poder entender um pouco melhor a respeito do sistema de pensamento do ego,
do sistema de pensamento do Espírito Santo e de como tudo isso foi criado nas nossas vidas, né? Muito bem, eu queria fazer, antes de começar essa leitura, eu queria comentar com vocês algo importante, né? Então vocês se lembram que lá no Gênesis, enquanto, pegando, né, o mito da criação, deixa eu tentar arrumar essa câmera aqui para ela parar de... Essa câmera é muito leve, né? E ela fica oscilando por conta do ventilador de teto. Acho que agora eu consegui fixá-la melhor, tá? Acho que agora esse efeito aí vai parar. Muito bem. Então, o que acontece? Lembrem-se que a gente está lá no Gênesis, né? E lá no Gênesis a gente tem uma primeira situação inicial onde Adão e Eva viviam no paraíso. Isto é, já existia uma Matrix, já existia um metaverso. Já existia um mundo holográfico de ilusão de separação, né? Separação no holograma, mas ao mesmo tempo eles estavam em contato com Deus o tempo todo. Lembram-se disso? E Deus fornecia para eles todas as necessidades deles. Atendia, melhor dizendo, todas as necessidades deles. Lembram disso? Tá? Então já tinha um universo holográfico. Já tinha, tá? E esse universo holográfico, ele era inicialmente algo muito semelhante ao sonho feliz, que é o que a gente quer construir aqui com o nosso estudo de Um Curso em Milagres num primeiro momento. Claro que depois a gente vai para além disso, esse é o nosso objetivo, mas vamos por partes. Ok? E aí, num dado momento lá, a serpente chega e tenta Eva e fala para ela, olha, Deus não quer que vocês comam do fruto da árvore da ciência do bem e do mal, senão vocês ficarão tão poderosos quanto ele, tá? Então vamos fazer uma metáfora aqui, que eu preciso que vocês entendam, que é mais ou menos assim. Naquele primeiro momento, eu estaria unido a esse Deus, tá? Vamos botar esse Deus entre aspas, porque esse Deus não é o Deus a respeito de quem Um Curso em Milagres fala, né? Não é o significado da palavra Deus que é utilizada, tal como é utilizada em Um Curso em Milagres. Mas enfim. E aí, quando eles comem do fruto da maçã, existe a queda do homem, né? E aí a vida começa a ficar trabalhosa. A gente vai ter que trabalhar para ter o nosso sustento, as mulheres terão as dores do parto para que uma criança possa vir a este mundo, tá? Estão me acompanhando? Então, o que eu quero dizer para vocês aqui é o seguinte. Eu quero refinar essa metáfora da seguinte forma. Imaginem que esse universo holográfico no qual a gente está, ele foi criado, tá? Ele foi criado. E aí, a gente tem a inserção de um novo programa nele, tá? Que eu vou chamar, aí eu vou pedir licença para usar o termo que o Dr. Joshua David Stone usa, eu vou chamar de ego negativo, tá? E aí a gente tem a inserção desse novo programa, sendo esse novo programa o ego negativo. Por que eu preciso diferenciar um ego do outro? Porque lá no início já tinha ego, não tinha? Tinha ego. Já tinha ego, já tinha uma existência nesse holograma, né? A gente não sabe muito bem qual era o nível de consciência deles lá. Talvez já fosse um nível de quinta dimensão. Eu não sei responder essa pergunta. Né? E aí, na hora em que esse programa de ego negativo ele é inserido, a gente cai num sono profundo, e isso está escrito na Bíblia, né? A gente cai num sono profundo e a gente começa a ver o mundo tal qual ele se apresenta hoje.
Um mundo de dor, de fome, de guerra, de doença, né? De pobreza, de terremoto, de pandemias, enfim, tá? E aí, o que eu quero dizer, o que eu quero chamar a atenção aqui é que são dois mundos. São dois mundos, tá? Um mundo que é um mundo de paraíso, eles estavam lá no Jardim do Éden e tudo bem. E um mundo de sofrimento, de provas e expiações. Estão acompanhando o que eu tô querendo dizer? Estão acompanhando o que eu tô querendo dizer? Tá? Muito bem. No momento em que esse programa é inserido, que esse véu desse programa egóico é colocado sobre as nossas consciências, a gente entra nesse sono profundo de esquecimento e passa a viver nesse mundo aí de provas e expiações, como dizem os espíritas, né? Os nossos irmãos espíritas, tá? Então isso é uma camada que desce mais, a gente desce mais em termos de nível de consciência, a gente entra num sono profundo e a gente entra nesse programa de ego negativo. Lembram que eu falo pra vocês que o nome do jogo aqui é o tá fora? O que eu quero tá fora? Aquilo de que eu preciso tá fora? Lembram que eu sempre falo isso pra vocês? Que é o jogo do tá fora? Tá do lado de fora? Mas na verdade a gente já aprendeu, pela lei do espelhamento, que o que tá fora foi porque eu criei, né? Mas não é esse o ponto onde eu quero chegar, não. O ponto que eu quero chegar é que quando o jogo estava sendo jogado lá no início, Adão e Eva tinham todas as necessidades deles atendidas por esse Deus, né? Então, o jogo do tá fora era jogado, mas era um jogo onde existia uma abundância, onde existia uma felicidade. Eles se sentiam lá cuidados por Deus, eles tinham todas as necessidades atendidas. Era mais ou menos como se hoje eu dissesse para vocês assim: hoje eu me levantei, mas eu sei que Deus vai botar dinheiro na minha conta bancária, eu vou fazer lá um download de Deus, do dinheiro de Deus na minha conta bancária, para eu poder encher o tanque do carro e pagar as contas, tá? Ou então eu vou receber um telefonema de um grande amigo que vai me convidar para almoçar num restaurante e eu comerei do bom e do melhor, né? Ou então eu na minha caminhada, eu vou caminhar e vou encontrar uma nota de R$100 no chão, né? Ou então na minha ida para o trabalho eu vou ter um pneu furado, mas imediatamente vai aparecer um cavalheiro que vai parar o carro para me ajudar a trocar o pneu, não é? Então é isso que eu quero que vocês entendam. No momento em que essa segunda programação egóica ela entra, que é o que eu estou aqui pedindo licença poética ao Dr. Joshua, pedindo licença ao Dr. Joshua David Stone para aproveitar o termo dele, que esse ego negativo se instala, então o jogo do tá fora continua valendo. Só que eu não estou mais ligada a Deus. Então eu vou ter que me virar sozinha dentro do holograma, dentro do metaverso, dentro da Matrix, tá? Claro que a gente já aprendeu em um curso em milagres que nunca poderemos ser desligados de Deus, mas ali em algum nível, quando a gente come da maçã, que a gente cai no sono do esquecimento, a gente não se lembra disso, tá? Então esse preâmbulo, esse prefácio que eu fiz antes de começar a leitura do livro, eu quero que vocês guardem, porque ele vai ser importante para as nossas próximas discussões, tá bom? Muito bem, então, introdução ao sexo e ao dinheiro, oba, tudo que nós queremos saber. Eu prefacio a minha discussão sobre sexo e dinheiro contando a vocês duas histórias. As duas têm a ver com a psicoterapia, mas o seu conteúdo pode ser generalizado para o nosso tópico e então prover uma boa introdução. O nosso tópico, sexo e dinheiro, né? Eu me uni a Helen Schucman e William Thetford no final da primavera de 1973.
E depois de completar a minha segunda leitura de um curso em milagres no outono, né? Nossa, ele leu rápido, ele levou 3 meses para ler um curso em milagres. Eu pedi a Helen, eu perguntei a Helen se ela tinha escrito alguma coisa a mais. Ela mencionou que havia algo a respeito da psicoterapia, que obviamente ainda não tinha sido finalizado, mas que eu seria muito bem-vindo a dar uma olhada do que ele está falando. Ele está falando do texto suplementar, psicoterapia, processo e prática, e tem um outro P aí que eu não estou me lembrando qual é, tá? Psicoterapia, processo e prática. Todos esses textos estão no canal no Telegram Alquimia dos Milagres, tá? O convite para o canal no Telegram está aqui na descrição deste canal do YouTube. Vindo de um background, quer dizer, de um estudo, né, inicial, de uma formação em psicoterapia, eu estava obviamente interessado em ver o texto. O que a Helen me mostrou estava completo naquele ponto. Com as primeiras 6 sessões do capítulo 2 daquilo que seria... Estava completo no ponto das primeiras 6 sessões no capítulo 2 daquilo que se tornaria o panfleto Psicoterapia, Propósito, Processo e Prática. O P que está faltando aqui. Propósito, Processo e Prática. Então, Psicoterapia, Propósito, Processo e Prática. Após ler o material, eu desapontadamente disse a Ellen que aquilo era exatamente como o curso. Eu não me lembro da resposta dela, embora eu suspeite de que ela provavelmente tenha me dito, em efeito, alguma coisa, algo sem nenhuma credulidade. O que mais você pensava que isso poderia ser? Quer dizer, que seria algo diferente do conteúdo do curso? Lembrando que a Helen tinha um temperamento genioso, né? O que me deixou bastante feliz quando eu soube disso há algum tempo atrás, porque eu sempre fui muito criticada pelo meu temperamento genioso quando era uma criança, né? Não abandonei-o, continuo sendo a mesma pessoa. Muito bem. E aí ela perguntou para ele, mas meu amigo, o que você achava que era? Se eu passei os últimos 8 anos da minha vida escrevendo um curso em milagres e eu tenho algo adicional, o que seria além de algo muito semelhante a um curso em milagres, dado que a fonte que me dita é exatamente a mesma, isto é, Jesus Cristo. Mas ele, né, obviamente ali ele estava pensando em Freud e ele queria algo mais freudiano. Jesus não era Freud, não é, né? Claramente, eu esperava que esse material sobre a psicoterapia fosse diferente. Um livro do tipo Como Fazer, repleto com exemplos, estudos de caso e etc. Leitores que estão familiarizados com o panfleto sabem que ele é naturalmente exatamente como um curso em milagres, à medida em que ele aplica os princípios da cura, 2 pessoas compartilhando um interesse comum ao processo de psicoterapia, né? O que é um belíssimo processo de psicoterapia, se não a sua mente terapeuta se unindo à mente do seu cliente, né? Esse é o barato do processo da psicoterapia, né? Não apenas para quem está atendendo, mas para quem é, acima de tudo, o cliente que está pagando para receber aquela escuta cuidadosa com comentários. A segunda história, então, se relaciona a um workshop de 1 semana que eu dei num retiro em Idaho.
né, no estado, né, de Idaho, nos Estados Unidos, no meio dos anos 80. Um psiquiatra estava entre os alunos, né, os participantes. E no início da semana, ele me perguntou se eu poderia devotar algum tempo para falar sobre um curso em milagres e a psicoterapia. À medida em que ele tinha lido o panfleto e estava interessado em ouvir um pouco mais a respeito do panfleto Psicoterapia, Propósito, Processo e Prática. Eu disse a ele que se houvesse tempo, um pouco de tempo mais tarde naquela semana, eu faria isso. O que eu fiz perto do final da aula. Quando eu terminei, ele levantou sua mão e disse, fazendo eco a minha reclamação com Helen: você não disse nada de diferente daquilo que você disse durante toda a semana. Todos insatisfeitos com Jesus Cristo, né? Poxa vida, Jesus Cristo se dá a trabalheira de ditar esse livro monstruoso e não diz pra gente como fazer psicoterapia com os nossos clientes. Portanto, eu quero avisar aos leitores que eles não encontrarão o que eu, o que eu tenho para dizer sobre o sexo, naquilo que eu tenho para dizer sobre o sexo e dinheiro, nada de diferente daquilo que eu disse na introdução. Ou em qualquer outro dos meus trabalhos. O ponto nessas duas histórias, né, o ponto que eu quero alcançar aqui, o que num certo sentido é a base para a discussão sobre o sexo e dinheiro, é que os problemas que pertencem a esses temas, né, ou a qualquer outra área específica de problemas, são todos o mesmo. Quaisquer que sejam os nossos problemas em torno do sexo e do dinheiro, que são, na verdade, variações do amor especial ou do ódio especial, eles não diferem de nenhum outro assunto nas nossas vidas. Eu poderia certamente ter adicionado aqui a comida, uma vez que para muitas pessoas este é um símbolo maior e vai ao coração original do sistema de pensamento do ego, assim como o fazem os temas sexo e dinheiro. Eu não incluí o tema comida, entretanto, porque, de uma forma geral, a comida não tende a ser um fenômeno interpessoal, isto é, de uma forma geral eu lido com o que eu como sozinho, né, sozinha. Entretanto, como um exemplo de como os mesmos princípios se aplicam aos assuntos da alimentação, da comida, eu incluí no apêndice desse livro um breve diálogo que eu tive com um estudante durante uma aula recente. Finalmente, eu manterei os tópicos de sexo e dinheiro separados, mas, obviamente, eles se sobrepõem quando nós consideramos seus antecedentes originais e o propósito subjacente do ego, tá? Então, aqui eu vou fazer um adendo. Ele escreveu um livro sobre comida, tá? Ele tem um livro. Eu ainda não li esse livro. E a Marianne Williamson tem um livro sensacional sobre perda de peso através dos ensinamentos de Um Curso em Milagres. Alguém escreveu aí num comentário algumas semanas atrás, uma semana talvez que eu falei disso, que o nome do livro é Lições para Perder Peso. Eu não tenho o livro em português, eu tenho o livro em inglês. Depois até vou mostrar ele pra vocês, é um livro super bonito. Deixa eu ver se ele tá aqui. Não, tá aqui não. Que no inglês o nome do livro é A Course
in Weight Loss. O que seria, numa tradução literal, um curso em perda de peso, tá? E são 21 lições. Depois a gente monta um curso, tá? Ano que vem a gente monta um curso usando esse livro. Muito bem. Então a gente vai começar aqui. Oh, meu Deus, já tô pegando aqui as minhas marcações. O livro já tá todo marcado. Eu nem lembrava. Eu vou começar a ler aqui a introdução ao tema sexo, tá bom? Então, tchan, 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 tchan. Preparem-se. Lembrem-se que toda a nossa discussão vai se centrar na ideia que Jesus nos apresenta a respeito do que é o corpo em um curso em milagres. Introdução. Essa apresentação sobre o sexo, ela tem uma história que pode ser encontrada, né? Não é bem encontrada a palavra que é. Eu esqueci o verbo, gente. Eu esqueci. Rastreada. Rastreada lá atrás, na primeira vez, na qual eu dei um workshop tratando do sexo como um dos seus tópicos. Foi no início dos anos de 1980 em Seattle. Antes de ir a Seattle, a minha esposa Glória e eu demos uma paradinha num lugar chamado Bay Area para visitar a Judge Scott e o Bill Thetford, né? A Judge foi uma pessoa que foi muito importante para a publicação do livro, né? E o Bill Thetford, que vocês já sabem que foi o auxiliar da Helen na escrita do livro, né? Judy tinha acabado de receber uma cópia de um livro chamado essa história é um barato, cara. Eu leio e depois eu esqueço das coisas. Essa história é um barato. Então, a Judy, olha só, eles eram participantes lá participantes, não, muito mais do que participantes, né? Eles foram as pessoas que deram à luz a um curso em milagres no formato tal como o conhecemos, tá? E aí a Judy, ela tinha acabado de receber uma cópia de um livro chamado Manual Espiritual para o Sexo. E aí eu pergunto para vocês, qual de vocês, estudantes de um curso em milagres, tem gente que está aqui comigo desde 2021, você entra numa livraria e se depara com um livro sobre a prateleira que diz, cujo título é O Manual Espiritual para o Sexo. Você vai comprar ou não? Essa é a minha pergunta para você. Você vai comprar ou não? Eu vou dizer para vocês que eu ia pegar o livro na mesma hora, né? E ia comprar, né? Só se eu achasse ali, passasse o olho e achasse que era muito ruim. Do contrário, eu ia comprar. Então, esse manual aí, espiritual do sexo, a galera dizia que tinha sido ditado por Jesus. Glória sugeriu que eu desse uma olhada no livro, uma vez que o autor era da área de Seattle e ele estava indo lá para dar o curso. E ela corretamente pensou que as pessoas no workshop lá que ele ia dar perguntariam sobre o livro, né? Então o cara era um autor lá da cidade de Seattle, ele ia dar um workshop lá e ela deu o livro para ele, fala, olha, dá uma olhada nisso porque isso vai aparecer no seu workshop. Eu olhei, dei uma olhada no livro e, para dizer algo de positivo sobre o livro, antes de apontar uma crítica, né, de forma que isso possa servir a um propósito útil, uma vez que um dos objetivos deste livro era ensinar os leitores a não se sentirem culpados em relação ao sexo. Então foi a única coisa de bom que ele viu no livro foi isso, né?
A única coisa de boa, né, que ele viu no livro foi essa parte aí. O que faz do livro algo incomum, entretanto, é que o livro é muito explícito em descrever como alguém pode. Eu vou falar de uma maneira mais eu não vou falar dessa forma porque eu não quero problemas aqui no YouTube, tá? Mas vocês imaginem o que eu tô falando, né? De como alguém pode fazer amor com Jesus. Em uma cena do livro, de fato, a autora está fazendo amor com o seu marido. E então, em algum momento, o seu lugar é rapidamente assumido por Jesus, que consuma o ato. E ela dá detalhes muito explícitos e específicos a respeito deste processo aí, tá? Então, vocês vejam a bizarrice do livro. Tá? Ele tá contando isso aqui, gente, criticando, tá? Não criticando o livro em si, porque as pessoas podem inventar o que elas bem entenderem, né? O que ele está criticando aqui é a veracidade de que um livro desse teria sido ditado por Jesus, né? E assim, ou minimamente não por esse Jesus no qual a gente acredita, né? Jesus de um curso em milagres, né? Não seria o mesmo, né? Porque Jesus está o tempo inteiro nos trazendo a consciência do que vem realmente a ser o corpo, né? Então aí ele vem e nos ensina a como fazer amor com ele, né? Fica meio estranho, né? Na sua ênfase na forma, né? Porque a mulher começa a descrever lá, né? Essa moça, ela precisava com certeza muito de psicoterapia, propósito, processo e prática, né? Eu acho, na minha opinião, que o livro ele sai dos trilhos. Embora o conteúdo de não nos sentirmos culpados sobre o sexo seja novamente útil. O homem era um gentleman, né? Eu usualmente não comento outras escrituras espirituais, mas eu trago aqui a minha opinião, né? O manual espiritual para o sexo, porque ele configura o palco para a nossa discussão sobre sexo. O erro encontrado naquele livro, a partir da perspectiva dos ensinamentos de um curso em milagres, é que ele foca muito fortemente, muito pesadamente no comportamento, na forma e não no conteúdo. Portanto, ao discutir um assunto muito carregado, como é o assunto do sexo, é essencial que esse contexto subjacente seja bem compreendido. Sem aquilo, que o propósito do ego de defesa e separação prevaleça em última instância. Incidentalmente, eu passei parte do workshop em Seattle falando sobre sexo. E eu fiz isso vez ou outra desde então. Da mesma forma que em alguns dos meus livros, este em principal, né, principalmente. E aí, gente, deixa eu ver quanto tempo a gente tem de vídeo. Eu não vou conseguir ler essa sessão inteira e ela é a mais importante, tá? Ela é a mais importante. Mas ele vai começar uma sessão chamada A Importância do Sexo no Sistema de Pensamento do Ego. Eu começo com uma passagem do texto, do livro texto. Eu estou tirando essa passagem fora do contexto, mas o seu conteúdo é aquilo que eu gostaria de chamar a atenção para, né? Eu quero chamar a atenção para esse conteúdo. É parte da sessão chamada Expiação sem Sacrifício, que contém a crítica de Jesus Cristo à visão cristã da expiação.
o plano de Deus de sacrifício para nos salvar da nossa pecaminosidade. No segundo parágrafo, Jesus declara que no núcleo da teologia cristã está a terrível percepção equivocada de Deus ele mesmo perseguiu o seu próprio filho em nome da salvação. E então ele diz, e essa é a parte relevante, tá? E aí eu vou ler em português, que é o 3:1-2. Só um minuto, tá? Essas palavras em si mesmas são sem significado. Tem sido particularmente difícil superar isso, porque embora esse erro em si mesmo não seja mais difícil de corrigir do que qualquer outro, muitos têm se recusado a desistir dele em vista do seu valor proeminente como defesa. E aí, a perseguição frequentemente resulta numa tentativa de justificar, entre aspas, a terrível percepção equivocada de que o próprio Deus perseguiu o seu próprio filho em prol da salvação. Uau! Na área do sexo e do dinheiro, e da mesma forma na área do dinheiro, esse é um tema difícil, e entre outras coisas, esse tema sempre leva os estudantes das disciplinas espirituais, incluindo os estudantes de um curso em milagres, a interpretar equivocadamente os caminhos que eles estão seguindo. A razão para isso é o seu proeminente valor como uma defesa, o que leva à confusão entre a forma e o conteúdo. A partir de uma perspectiva biológica, o sexo é a forma através da qual nós nos reproduzimos e, portanto, preservamos a nossa espécie. A forma através da qual nós criamos a vida. É um fato biológico que nós viemos à existência como resultado da união de um espermatozoide com um óvulo, representando a separação original de Deus, que começou num instante em que o ego acreditou que ele estava por conta própria, dirigindo o curso da sua própria vida. Nesse instante, nós nos tornamos autocriados, em vez de criados por Deus. O corpo é, então, nada mais ou nada menos do que a expressão na forma desse pensamento subjacente de que nós podemos criar a vida, que é independente do nosso Criador e fonte, e que é o coração da falácia da separação. No texto As Leis do Caos, Jesus nos diz: não há vida fora do céu. Onde Deus criou vida, a vida deve estar. Em qualquer estado separado do céu, a vida é uma ilusão. Então só Deus pode criar a vida. O que nós criamos aqui no metaverso são corpos dotados de uma vida, mas essa vida que nós experimentamos aqui é como se fosse a vida com V minúscula e não a vida com V maiúscula, né? É uma vida ilusória. E como é que a gente sabe que essa vida aqui é ilusória, que ela não tem existência real? A gente sabe porque a gente leu a introdução de Um Curso em Milagres. Nada real pode ser ameaçado, nada de real existe, nisso reside a paz de Deus. Então, se esse corpo pode ser ameaçado,
Se o meu ego, corpo, personalidade pode ser ameaçado, então é porque ele não é real, tá? Então eu criei uma vida falsa, uma vida fake, o meu ego criou uma vida fake num mundo fake, uma vida falsa no mundo falso. Já que eu não entendi, sou eu indo brincar lá no metaverso, na Matrix lá do seu Zuckerberg. Então eu crio um avatar, né? E eu entro lá e vou desempenhar atividades e vou me divertir. E vou encontrar um namorado virtual dentro do metaverso. Aquele avatar de jogo, aquele corpo que eu criei para jogar é falso. E aquela vida do avatar de jogo é falsa. Aquele mundo do avatar de jogo é falso. O que a gente precisa entender é que aqui também é falso. É que nem o sonho que eu tenho de noite. Eu acordei e eu tinha sonhado que eu tinha me casado com o Brad Pitt. Mas era tudo um sonho, graças a Deus, porque o Brad Pitt deve ser chato pra cacete, né? Vocês não acham isso? Ele deve ser chato a beça, aquele homem, né? Então que bom que era um sonho, quiçá um pesadelo, né? Muito bem. Nós, portanto, né, então a partir dessa concepção equivocada do ego, acreditamos que nós usurpamos o lugar de Deus no trono da criação. E dentro do sistema de pensamento do ego, nós temos a ilusão de sermos os criadores, essencialmente negando a história bíblica da criação. A projeção dessa desse sistema de pensamento inconsciente resulta num mundo de corpos que então se tornam os instrumentos da autocriação. E é aqui que está o problema. Aqui que está o problema. Explicando por que o sexo explicando o porquê o sexo, certamente na nossa sociedade, tem sido quase que sempre um problema maior, carregado de culpa, ansiedade, medo e certamente de especialismo. Lembrem-se da introdução. O pensamento original de que nós estamos por conta própria e que podemos, portanto, criar a vida é equalizado pelo ego com pecado, levando, portanto, à culpa e então ao medo da punição. No nível mais básico, então, ser um corpo simboliza a culpa. A respiração Por exemplo, tomar uma respiração é a forma através da qual nós mantemos os nossos corpos vivos. E isso pode ser visto, né? Não é bem visto, não. Interpretado como uma forma de dizer para Deus: a respiração do seu espírito não é suficiente para mim. Eu preciso de algo fora de você para sustentar a minha vida, porque você não vai me dar aquilo de que eu preciso. A nossa necessidade por comida e água faz a mesma declaração. Da mesma forma o fazem as nossas necessidades emocionais. E então, nós colocamos o nosso nariz na face de Deus e dizemos a Ele que nós não precisamos dele, uma vez que nós já deixamos claro que Ele não reconhece a nossa existência. Lembram? É o jogo do tá fora. Eu preciso de coisas que estão fora de mim para sobreviver. Comida, água, parceiros, dinheiro. Quando isso é observado dentro do contexto original ontológico, o sexo da mesma forma diz a Deus que nós apenas não precisamos dele, mas que nós podemos fazer
tudo aquilo que ele pode. A gente pode criar a vida, né? Nós criamos a vida. É disso que ele está falando. O homem vai lá, fecunda a mulher engravida, durante 9 meses ela gesta aquele bebê, 9 meses depois sai um bebê de dentro da barriga dela. E isso é a altura, o máximo da nossa arrogância é a crença de que nós podemos fazer coisas melhor do que ele Deus. O verdadeiro Deus, por exemplo, ele não pode matar, ainda que nós sejamos muito adeptos dessa área. Então, nós não podemos apenas criar a vida, mas nós podemos destruí-la também. Quando nós, como Filho único, fizemos o cosmos, nós fizemos um cosmos inteiramente vasto, incrivelmente vasto. E para nós, no mínimo, é o mundo mais impressionante. Nós nunca nos cessamos de ficar maravilhados com aquilo que fizemos. Numa linda noite cheia de estrelas, nós olhamos para cima e ficamos estupefatos, encontrando grande inspiração na vastidão do céu. Nós nos maravilhamos com a beleza de um pôr do sol ou de um nascer do sol. Ainda que isso seja o nosso modo de dizer para o nosso Criador: você vê, eu posso fazer um mundo em cada pedaço tão grandioso quanto o seu. E no nível microscópico do nosso sonho, através do sexo, nós de fato criamos a vida. Quando o sexo é compreendido a partir dessa perspectiva, nós vemos que os muitos problemas rodeando-o nada tem a ver com o comportamento sexual, mas com o pensamento subjacente de culpa que diz: eu sou um Deus que destruiu Deus com letra maiúscula aqui, né? Tomando a sua vida criativa pela minha própria. O sexo então se torna outra forma de lembrar a nós mesmos que nós pecaminosamente usurpamos a função de Deus e o suplantamos. Gente, isso aqui tá tudo no nível inconsciente, tá? Isso aqui tá tudo no nível inconsciente. Vocês não têm noção da profundidade do que o Dr. Kenneth está falando aqui. O que ele está falando aqui é o seguinte: que como o sexo tem esse poder de criar a vida, no momento em que a gente cria a vida, a criação dessa vida já traz com ela um grande sentimento de culpa. Porque a gente está dizendo para Deus: e aí, tá vendo? Eu crio vidas melhor do que você. Aí eu vou ler só mais um parágrafo, o texto é imenso, que eu marquei inteiro esse parágrafo, tá? Tá com a minha marcação máxima, que é o cor-de-rosa. Eu tenho uma escala de marcações. À medida em que nós somos capazes de nos unirmos a Jesus na visão do sexo, a partir da perspectiva dele, acima do campo de batalha do ego, fora do sonho, nós vemos que tudo que é experimentado dentro do mundo linear de tempo e espaço, o metaverso, a Matrix, a terceira dimensão, é um sombrio fragmento desse pensamento original. Estou separado de Deus. Como o sexo poderia não ter se tornado em um símbolo negativo? Ódio especial, ou do prazer, contentamento e completude, amor especial.